Começa agora o plantão de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. Olá, boa tarde para quem acompanha a gente. Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025. Isso aí. E a gente está aqui para fazer aquele resumo rápido, mas com análise. As notícias importantes do dia. Um prazer ter a companhia de quem ouve a rádio Portal Minas. Sempre bom, né? A ideia é essa, conectar os pontos, entender o que está por trás das manchetes. Vamos começar então. Futebol. E, olha, não foi um dia bom pro Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Pois é. Empate de 1-1 com o Muxuruna, lá no Equador. E com esse resultado, eliminação matemática já, né? Só um pontinho no grupo E. 1 ponto. Ficou difícil demais. E a escalação, né? Quase todo mundo reserva. Pouparam os titulares pensando em outras coisas. Exato. Uma escolha estratégica, claro. Mas aí o time sentiu, né? Teve dificuldade para criar jogadas. O gol dele saiu numa falha individual. Sim, Dorijuela. E o Lautaro Dias ainda conseguiu empatar pro Cruzeiro, mas não deu para virar. Fica aquela lição sobre equilibrar competições, né? Agora o foco total é o Brasileirão. Tem jogo contra o Sport. Sem dúvida. E cumprir tabela na Sul-Americana contra o Palestino. É o jeito, né? Priorizar virou quase regra no futebol de hoje. Mudando de assunto, vamos para entretenimento. O Rio de Janeiro continua sendo palco de shows gigantescos. É verdade. Olha só, o 2 confirmado, show de graça na praia de Copacabana em maio de 2026. Caramba. Mais um mega evento, né? O prefeito Eduardo Paes anunciou naquela linha do Todo Mundo no Rio. Isso, que já teve Madonna em 2023, Lady Gaga agora em maio de 2025. E o 2 em 2026. Interessante ver essa sequência. E o 2 de volta ao Rio depois de tanto tempo. A última vez foi, em 98 na turnê Pop Mart. Faz tempo. E tem mais. O guitarrista, o Diege, falou que eles estão trabalhando em álbum novo. Ah, legal. Isso movimenta a cidade, né? Cultura, turismo, economia. Muito bom para o Rio. Com certeza. Embora sempre tenha aquele debate, né, sobre o investimento público nesses eventos. Sempre tem. É um ponto importante a se considerar na gestão da cidade. Agora, um assunto bem sério e que afeta muita gente. Fraudes no INSS. Complicado. E parece que não é de hoje, né? A CGU, a Controladoria Geral da União, já tinha recomendado lá em 2024 para suspender aqueles descontos de associações nas aposentadorias. Exatamente. A auditoria deles mostrou, muitas fragilidades, sabe? Indícios claros de irregularidades. E verificaram quase 30 entidades e muitas não conseguiam nem comprovar que o aposentado tinha autorizado o desconto. É um absurdo. E olha o volume disso. 257 milhões por mês, só em janeiro desse ano. Aí veio a operação sem desconto da Polícia Federal com a CGU. Suspenderam os convênios. O presidente do INSS foi exonerado, bens bloqueados. É um escândalo enorme. Gigantesco. Se a gente pegar 2024 inteiro, foram 2,8 bilhões de reais nesses descontos. É muito dinheiro. Mostra a urgência de ter controle, né? Proteger o pessoal mais vulnerável. E a responsabilidade das entidades e do próprio INSS em verificar essas autorizações. Fundamental. E ainda falando de dinheiro, mas na economia geral, o Copom subiu de novo a taxa Selic. Pois é, mais uma alta. Agora está em 14,75% ao ano, é o maior nível desde 2006. Nossa, bastante alta. E a FIENG, que representa a indústria aqui de Minas, já soltou um alerta. Falaram que isso aumenta custo de produção, freia investimento, tira competitividade. É o dilema clássico, né? O Banco Central tentando controlar a inflação de um lado, mas o outro acaba esfriando a economia. Exato. A FIENG argumenta que o cenário global já está difícil e essa alta pode piorar a desaceleração, afetar emprego, renda. O crédito fica mais caro para todo mundo, empresas, famílias. Mexe no bolso de todo mundo, é bom ficar de olho nisso. E falando em ficar conectado, um obrigado especial para quem já baixou o aplicativo da Rádio Portal Minas. Facilita muito acompanhar a gente. Verdade. Seguindo aqui. Política. Tem movimentação no Congresso sobre um auxílio para mães solteiras. Ah, sim.
o PL 2092-2020. Isso. A ideia é criar um auxílio permanente de R$ 1.200 para mães que são chefes de família. Para aquelas com mais de 18 anos, sem emprego formal, inscritas no CadÚnico, tem os critérios de renda também. Importante dizer que substituiria o Bolsa Família para elas, né? Mas, a tramitação é longa ainda, tem que passar por comissão, plenário. Sanção presidencial. E o principal, ter dinheiro no orçamento para isso. De mães nessa situação do Brasil. O desafio é encaixar nas contas públicas. E ainda no Congresso, outra decisão que deu o que falar. A Câmara aprovou o aumento do número de deputados federais. De 513 para 531. A partir de 2027, se passar no Senado. A justificativa é ajustar a representação por causa do censo de 2022 para nenhum estado perder cadeira. Entendi. Mas aí vem a polêmica, né? O custo disso. A própria diretoria da Câmara estimou em quase 65 milhões de reais a mais por ano. E isso aumenta também o número de deputados estaduais, né? É um efeito cascata. Sim. O senador Cleitinho já criticou, falou em 40 milhões. A oposição na Câmara também bateu na tecla do aumento de gastos de interesses políticos. É sempre esse debate, representatividade versus o custo da máquina pública. E parece que uma decisão do STF acabou meio que forçando essa votação agora. Pois é, teve isso também. Para fechar nosso giro, uma olhada rápida no cenário internacional. O presidente Lula esteve na Rússia. Sim, para participar das comemorações do Dia da Vitória. Os 80 anos do fim da Segunda Guerra para eles, né? A vitória sobre a Alemanha nazista. E como sempre acontece em diplomacia, essa viagem gera interpretações, né? Muitas. Algumas análises que a gente vê por aí apontam como um reforço de laços com certos regimes, talvez aumentando alguma tensão com outros lados, como figuras tipo Trump. É importante apresentar isso como uma visão que circula, né? Não é um fato absoluto. Claro, é uma leitura de cenário. A diplomacia é complexa. E cada gesto pode ser visto de muitas formas nesse mundo polarizado que a gente vive. Mostra a complexidade mesmo. Sem dúvida. Bom, acho que demos uma boa passada pelos principais pontos do dia, né? Cobrimos bastante coisa. Para quem quiser ver os detalhes de tudo isso e outras notícias também, é só acessar o nosso site www.portalminas.com. Lá tem tudo completinho. E fica talvez uma reflexão, né? A gente falou de fraudes no INSS, aumento de deputados, alta da Selic, tudo mexendo com o dinheiro público e com a economia. Como é que a gente, como cidadão, pode acompanhar mais de perto e cobrar mais eficiência, mais transparência na gestão desses recursos que são nossos? Ótima pergunta para a gente pensar. Muito obrigada pela sua audiência. Continue com a gente aqui na Rádio Portal Minas.